Evangelho de São Lucas, capítulo 19, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Eu pedi a Deus que me desse uma visão um pouco diferenciada do mesmo texto, e para isso é necessário que venha a revelação do Espírito, para que através desta palavra Deus possa falar comigo, claro, com os que estão aqui e com você que está em casa neste momento esperando talvez uma palavra para uma decisão amanhã, segunda-feira. Não sabemos. Fique atento. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 1. Todos se encontraram? Viva! E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali estava um homem chamado Zaqueu. Este era um chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver Jesus, e não podia, por causa da multidão e da pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar exatamente ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressadamente desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que ele entra para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse Jesus: hoje veio salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Então ele disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, quero devolver 4 vezes mais. Amém. Pode se assentar. Que bom. Estava agora conversando com o pastor e dizendo para ele como é bom poder estar na igreja. Como é bom você poder falar com o Senhor no primeiro dia da semana, como hoje. Para todos nós, amanhã, os que são ocidentais, amanhã é o nosso primeiro dia de trabalho. Mas como é bom no momento difícil ou para uma gratidão você entrar na casa do Senhor, estar na igreja é muito bom. Mas o melhor de tudo isto também é ver a igreja dentro do salão, que hoje não podemos fazer por causa de algumas medidas restritivas. Mas a igreja está aí agora. Eu não posso te ver, mas você pode me ver. Então aproveite o máximo possível que Deus vai falar com você nesta última subida de Jesus a Jerusalém. O texto inicia e é muito claro, existem alguns personagens em destaques aqui, principalmente a multidão que estava ali na via principal que ligava a Galiléia a Jerusalém. Então, passava-se dentro, ou por que não dizer, ainda passa em Jericó, para você chegar a Jerusalém. A multidão é o primeiro destaque que nós vimos ali, porque por que ter uma multidão numa estrada e por que Jesus estar no meio desta multidão? Porque havia um acontecimento muito forte que há mais ou menos 2, 3 mil anos já se praticavam, que era a Páscoa.
exatamente o que está acontecendo hoje lá em Israel. E Jesus estava subindo para a Páscoa, e era normal que todos aqueles que morassem próximo a 50, 60, 100 quilômetros e tivessem condição financeira para custear uma viagem, ia a Jerusalém pelo menos 3 festas no ano. Ia no Pentecoste, ia na Páscoa, ia nos tabernáculos. As 3 principais festas acontecidas em Israel, não só em Jerusalém, mas em Israel. E esta era uma delas. E muitas pessoas sendo atraídas a ir a Jerusalém, e a multidão era composta de pessoas que estavam indo para Jerusalém para a Páscoa, preste bem atenção, e de pessoas que não tinham condição de ir até a Páscoa. Então, como acontecia isso? A pessoa ficava na calçada e desejava boas viagens. Chegando lá, lembra de mim em Jerusalém. Eu não tenho condição porque estou doente, porque não tenho dinheiro para me manter, não posso por outros motivos justos, mas vocês que estão indo, peça ao Eterno por mim, pela minha família. Irmãos, o costume de pedir oração e de pedir que alguém intervenha perante o Eterno, perante Deus, isso é muito antigo. Às vezes, quando você vê alguém na igreja que fala assim: pastor, ora por mim, quando tem uma outra pessoa perto que é nova na fé, ele olha com um olhar de desprezo, mas o irmão já é crente, pedindo oração. Irmãos, não tem nada a ver isso. O pedir oração é antigo. A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés tinha necessidade, ou que o povo tinha necessidade, Moisés entrava na tenda do tabernáculo, na tenda do concerto, para falar com Deus acerca do povo. E é claro que quando Moisés estava indo para a tenda, as pessoas se colocavam com o chefe de família na porta e dizia para ele: pede o Eterno pela minha família, pede o Eterno para abençoar a nossa criação, a nossa plantação, abençoar a nossa saúde. Isto sempre foi prática daqueles que têm um Deus que é vivo. Amém? Então, aquela multidão era de pessoas que estavam saindo de todas as circunvizinhanças da Galiléia, indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Pronto, primeira coisa, eles estavam subindo para uma festa. Outra coisa, era aqueles que não tinham condição de ir, que também faziam um corredor de um lado e um corredor do outro, sem problema, para falar: pede o Eterno por mim, faz uma oração por mim. É o que se faz hoje nas igrejas. Alguém liga, manda uma mensagem, faz um pedido especial, específico: pastor, amanhã estou resolvendo um problema sério, e o meu inimigo também sabe disso que eu vou resolver. Se Deus me der a bênção, vai ser muito bom para nós, então o inimigo pode correr à frente. Aí a pessoa pede um pedido específico: pastor, ora para que dê tudo certo. O que o pastor vai orar? Senhor, só o Senhor pode mandar e enviar anjos, porque são todos seus. Envia até o caminho do meu irmão fulano de tal, envia anjos até o local onde ele vai. Anjos são armas que você manda, pede Deus para mandar, armas que chegam primeiro do que a pessoa. Então, os anjos de Deus chegam onde aquela pessoa vai chegar, porque você pediu. E Deus vai dar uma vitória para aquela pessoa através do poder dele. Mas os anjos vão estar ali defendendo, lutando, apoiando, porque os anjos são armas de apoio. Aquela multidão, muitos deles, como Jesus, estava indo para Jerusalém, mas outros estavam somente pedindo oração e dizendo: Senhor, eu preciso. Irmãos, era comum todos os que moravam na região passar por ali. Era comum para aqueles que iam a Jerusalém.
Só que outro personagem ali era um homem publicano, chefe dos cobradores de impostos, mais ou menos comparado com aquele superintendente da rainha de Sabá, que era superintendente de todos os seus tesouros. Então, alguém com uma responsabilidade muito grande de receber, dar baixa, prestar conta ao governo, seria muito mais, ou acredito que era muito mais rigoroso do que o imposto de renda que nós temos todo ano que declarar, pagar ou ser restituído. É mais ou menos isso. Mas ele era o chefe, era conhecido? Era conhecido. Sabe por quê, irmãos? Sempre houve uma identificação naqueles que cobram impostos. Aqueles que vão para receber. Há de ver que, não sei aí onde você está, mas eu acho que no Brasil todo, na década de 60, os cobradores vestiam macacão laranjado. Vocês sabiam disso? Que os cobradores chegavam com a buzina bem grande, no começo da rua, vestido de macacão laranjado, e tocava a buzina. Pum! E quem conhecia a buzina, sabia, tem um cobrador na rua. Aí, aqueles vizinhos que não gostam de conversa, que são muito sérios, que não gostam de espiar a vida dos outros, nem preocupa com isso, iam para os muros e se debruçava para ver em qual era a casa que ia bater a cobrança. Você está rindo? Mas é sério. Isso acontecia aqui. Depois começou a gerar muita briga, confusão, assassinato, esse tipo de coisa. Eles viram que não era a medida correta colocar roupa de cor nas pessoas e não cobrar anunciando a todo mundo. Então, mas era assim, um bom tempo foi assim. Zaqueu, todo mundo sabia que ele era cobrador porque ele era justo. Ele era um dos homens da época, dos mais fiéis que a Bíblia diz aqui, porque para ser cobrador dentro do governo de Herodes, tinha que ser alguém que passasse em todos os crivos, família, o histórico dele teria que ser bom, ele teria que ser rico, ele teria que ter todos esses atributos para ser, vamos dizer, para passar no concurso de Herodes, para ser um cobrador. E ele não era um cobrador, ele era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, e ele era muito rico. Agora olhe para mim, olhe bem aqui nos meus olhos. Ele não era rico porque era cobrador de impostos. Não podemos atribuir a ele que ele desviava dinheiro só porque ele era cobrador de impostos, de maneira nenhuma. Em todo o meio, em todos os meios, tem as pessoas que são sinceras e tem aquelas pessoas que já entram com a maldade de fazer alguma coisa errada. E você há de convir comigo. Em todos os meios. Não existe um meio que você diz, este meio está livre disso. Mas não podemos generalizar por causa da profissão, de maneira nenhuma. Ele era cobrador de impostos? Ele era fiscal do governo? Ele era da Receita Federal de lá, da época de Herodes? Sim, mas tudo quanto analisaram ele já era rico. Por isso, deram-lhe o cargo para visitar a todos, principalmente na cidade dele, que era a cidade de Jericó. E eu vou mostrar para você que a maioria dos que o acusam é porque deve. É mais fácil você atribuir ao outro o que você é. Não é verdade? É muito mais fácil. Mas o segundo personagem é o Zaqueu, e Zaqueu estava no meio da multidão, não era aqueles que iam subir, nem estava na calçada porque não tinha condição, ele tinha condição, mas ele estava ali numa missão, mas ele disse, eu quero ver Jesus. O mundo todo está vivendo este momento sombrio, esse momento de expectativa para viver mais um dia. Não sabemos como será o amanhã para ninguém, não é isso? No natural, nada espiritual, no natural, nós não sabemos. Todo mundo vivendo uma expectativa do amanhã. Eu preciso chegar amanhã. Quando
Quando olhamos esse texto, Zaqueu dizendo, eu tenho que vê-lo, uma das coisas que conforta o coração do ser humano nos dias de hoje é querer ver Jesus. Porque eu posso querer ver um medicamento, um médico, um respirador, uma ivermectina, uma vacina, eu posso querer ver qualquer coisa, mas entre todas elas, neste momento de dificuldade, tem que nascer dentro do meu coração, ou aqui, a vontade de querer ver Jesus. Pastor, eu já sei quem é, filho de Maria, de José, já li a Bíblia de capa a capa, que muitos dizem isto, correto? Eu já tenho tantos anos que eu frequento igreja. Acabou seu histórico? Você precisa ter o desejo de querer ver Jesus. Da mesma maneira. Interessante quando a gente vê o apóstolo Pedro ao lado de Jesus, ele carregava água para Jesus. Ele trazia pão, tirava da bolsa e dava a Jesus. Quantas vezes ele colocou bacia de água para lavar os pés de Jesus, para descansar depois de uma caminhada, principalmente dentro da casa dele em Cafarnaum. E um dia assim, num súbito, Jesus olhou para Pedro assim, apontou e falou, Pedro, quando você se converter, anuncia para todos os seus irmãos. Traz para nós uma palavra, pastor, mas Pedro não era convertido? Era, com toda certeza, Pedro era convertido. Pedro era discípulo? Pedro era discípulo. Mesmo assim, Jesus disse, Pedro, quando você se converter, anuncia para os seus irmãos. Por quê? Todos os dias tem que nascer dentro do meu coração o desejo de querer ver Jesus. O saber a letra não é problema. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, algumas pessoas dizem assim. Outros dizem, eu tenho 30 anos que eu conheço a igreja. Mas o desejo de ver, olhe bem, uma multidão pensando, nós temos que chegar, temos que subir, são 40 quilômetros de Jericó até lá, é uma subida íngreme, às vezes reta, às vezes desertos, eu preciso chegar lá para a festa. Outros pensando, eu vou ficar de lado, ore por mim, peço o eterno para mim, eu não posso ir, ele sabe da minha dificuldade, todo mundo agitado com alguma coisa. E Zaqueu era o único no meio que dizia, eu tenho que ver Jesus. Quantas coisas envolve a sua vida durante o dia? Você já passou para fazer uma planilha? Você levanta, você decide alguma coisa dentro da sua casa, decide por você mesmo o que você vai fazer naquele dia. Às vezes quando você sai, muda a rota e mudou tudo e acabou você fazendo muito mais do que você pensava que ia fazer. Ou às vezes rodou e não conseguiu fazer nenhuma das coisas que você planejou. Não é verdade? Não é assim que acontece? Todos aqueles queriam alguma coisa, só que Zaqueu queria ver Jesus. Isso é muito sério da nossa caminhada, irmãos. E Jesus, tranquilo, caminhando ali, caminhando para Jerusalém, subindo para Jerusalém, já ia em paz, era uma caminhada tranquila, ele tinha que passar ali, os 12 também, não havia desespero nenhum, eu chego amanhã, eu chego hoje, chego depois, não há problema. Quando Jesus olhando, viu um cenário não muito comum, uma pessoa subida, mais ou menos uns 2 metros de altura, 2,5 metros, em cima de uma árvore de espinho, uma figueira brava, uma figueira com espinhos grandes. Ele olhou e viu um homem ali. É claro que num raciocínio rápido, Jesus deve ter pensado, já passei aqui mais de 20 vezes, pelo menos que tem registro aqui, eu acredito que até mais do que isso. Eu já passei aqui desde menino, nunca vi um homem em cima de uma árvore. Não é verdade? Irmãos, há situações que Deus vai permitir você ver uma vez só. Não pensa que aquilo é regra, que todas as vezes vai acontecer e você vai ver
ou você vai ouvir. De maneira nenhuma, não. Aquilo foi um detalhe que Deus tirou e colocou na sua vida. Você viu, mas nunca mais vai ver. E eu dizendo isto aqui, eu estou levando você a lembrar de coisas que aconteceu. Uma vez eu fui dar um apoio a um irmão lá em Niterói. Eu peguei meu carro na época daquelas fitas cassete e estava escutando uma música. E em meio àquela gravação da música saiu uma profecia em meio à música. E aquela profecia começou, não me chamou atenção, mas quando a profecia deu nome, o profeta deu nome e falou o meu nome e falou o nome do lugar onde eu estava indo, eu falei, mas o que é isso? Eu despertei para a coisa, terminei de ouvir mais alguns segundos e voltei à fita. E se eu tivesse continuado, estaria voltando até hoje, porque nunca mais saiu aquele som na fita. Você compreendeu? Nunca mais saiu. Eu punha a fita para tocar de novo as músicas todas, de um lado, do outro, de um lado, do outro. Nunca mais saiu aquela fala que eu ouvi uma só vez. Há coisas que você vai ter contato, mas você vai ver uma só vez. Há coisas que você vai ter contato e que você vai ouvir apenas uma vez. Deus tirou e colocou no seu cenário para te abençoar e para fazer você ser diferente naquilo que você estiver fazendo. Quantos creem? Amém? Viva! Aí na sua casa levante a mão e diga, viva o Senhor. Amém, glória a Deus. Jesus olhou e falou, eu nunca vi isso. Um homem, e um homem bem vestido, e um homem com característica de funcionário público, e um homem com aparência de ser alguém que tem condição financeira diferente do povão de Jericó, em cima de uma árvore. É claro que quando algo te chama atenção e você dá atenção, vou repetir, é claro que quando algo te chama atenção e você dá atenção, nasce a revelação ali, às vezes por segundos, como nasceu para Jesus. Jesus olhou o cenário, rapidamente voltou mais de 40 vezes, por exemplo, 20, 40 vezes, passei aqui, nunca vi isso, estou vendo hoje. Ele deu atenção. Na mesma hora, Zaqueu, desce depressa. Ele o chamou pelo nome. Ele poderia reconhecer, como você reconhece um funcionário público, às vezes, da sua prefeitura, do seu estado, você reconhece, não é verdade? Às vezes, sabe, aqueles que têm característica, só vai para o trabalho só de bicicleta, bicicletinha pequena, então, aí você já tem uma característica de quem eu estou falando, sim ou não? Está rindo, né? Mas é isso mesmo. Ou outros que têm fardas, aí você fala, é um policial, características de funcionário público, mas nome, não. Ele olhou e falou, Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu, naquele momento, talvez desde criança não subia numa árvore e nem tão pouco olhou se tinha espinho, se não tinha, porque quando você tem um objetivo de ver Jesus, não tem nada que pode te parar, nada, não tem nada que venha roubar este manifestar de Deus na sua vida, nada, nada. Pastor, está chovendo, eu vou. Pastor, está com muito calor, eu vou. É de dia, eu vou. É de noite, é de madrugada, eu vou. É no monte, eu vou. Por quê? A sua vontade de ver Jesus suplanta todas as outras vontades e você é capaz de atravessar o deserto para ver Jesus. Então um espinho pequeno ou grande para você seria pouco. Você crê? Amém? Zaqueu, bem lá em cima entre os galhos, e Jesus fala, Zaqueu! E ele, o coração dele foi a mil, né? E ele olhou e falou, desce depressa. Deve ter se arrebentado todo para descer depressa em árvore de espinho. Espécie de um coqueiro, para subir é bom, mas para descer, você já viu? Tudo assim, né? Para cima. Mas ele desceu, e o Senhor, apontando para ele na revelação, disse, hoje convém pousar
na tua casa. Você já se convidou para estar na casa de alguém que você se viu pela primeira vez? Imagina você andando aí no centro da sua cidade, ou que seja da cidade vizinha, e você encontra uma pessoa com essas características de funcionário público. E você olha para a pessoa e fala assim: hoje convém pousar na tua casa. Qual será a resposta da pessoa? Primeiro ele vai falar assim: mas não convidei. Você que está se autoconvidando para ir na minha casa? Não, mas não quero não. Ele pode responder para você: não, você está me confundindo, amigo. Você acha que eu pareço com alguém que você conhece. Por quê? Porque não tem como fazer isso. Mas Jesus faz exatamente o que os outros acham que não tem como. Quantos já falaram para você que não tem solução para você? Quantos já falaram para você que agora acabou? Mas a Bíblia diz em João 11:25: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, é claro que um morto não vai crer. Então o Senhor está falando das coisas consideráveis, daquilo que os outros olham e falam: acabou, chegou, não dá mais, é ponto final, já era, se fosse antes dava, agora não dá, e pronto, acabou. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Com certeza você não tem coragem de se autoconvidar para uma pessoa que você não conhece. Mas Jesus faz exatamente aquilo que os outros não têm coragem para fazer. Lembra quando ele entrou num barco vazio, lá na beira do mar da Galileia? Está registrado em Lucas capítulo 5. Quem teria coragem de fazer isso? Lembra quando Herodes o mandou prender com a melhor guarda, essa que bate, essa que pega o trabalhador e pisa no pescoço porque abriu o comércio para trabalhar? Sabe essa guarda covarde, que na maioria está usurpando do poder que foi lhe dado ou confiado? Então, mas pegou aquela guarda e mandou até Jesus, e não conseguiram prender Jesus. E o relatório da não prisão para o governador foi o seguinte: ninguém jamais falou como ele fala. Não foi verdade? Ninguém jamais falou, e quando ele fala, nós caímos ao chão, porque a palavra dele tem poder. Então, quando nós olhamos isso, quem falou para você que não tem jeito? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus faz exatamente aquilo que o homem não tem coragem para fazer. Põe tua mão e diga: viva, viva. E Zaqueu ficou boquiaberto. Como é que é? Ele primeiro me chama pelo nome, agora diz que vai pousar na minha casa. Eu vou te explicar mais um pouquinho hoje o que é pousar na sua casa. Traduzido na nossa linguagem, ele estava dizendo assim: hoje eu quero comer da sua comida, não é isso? Hoje eu quero tomar banho no seu banheiro, sabia? Eu quero deitar na sua banheira, se tiver banheira. Eu quero enxugar com a sua toalha. Hoje eu quero sentar no canto da mesa que só você senta, os outros sentam naquele cantinho que é seu. Hoje eu quero naquele prato melhor que você escolhe, é esse que eu quero. Irmão, significa tudo isso de intimidade que é sua. Jesus diz: hoje eu quero pousar na tua casa, eu quero comer, tomar banho, dormir na sua cama, acordar sem que precise um despertador do meu lado. Eu quero ficar tranquilo hoje na tua casa, Zaqueu. E naquele momento Zaqueu ficou boquiaberto, ele não soube falar nada. Ele não pôde falar nada. Ele só falou: então vem, então vem. E eles foram. Quando eles foram, a multidão que estava ali mudou a rota. Você está vendo? Que quando você tem um propósito, pode acontecer o que for, que você não muda a rota. Quando Jesus falou: eu durmo aqui, continua a caminhada. Mas a casa não cabia a multidão. Por que a multidão foi para a casa de Zaqueu? Chegou ali e falou: olha, ele diz que é o Cristo, mas ele come com publicano.
O publicano recebe ele em casa, ele é um pecador, e começaram a blasfemar contra ele. E ele parou antes que Jesus entrasse na casa dele ali, bem na porta, e falou: Jesus, eu sou rico, o senhor sabe, eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres, então vou depositar na tua igreja. Jesus, estou vendo que você faz obra missionária, que você tem os coletores também dos dízimos, das ofertas, que é Judas e as irmãs que ajudavam as mulheres. Eu quero dar metade do que eu tenho para os pobres. Como ele dá para os pobres? Através da obra que Jesus fazia em todos os lugares, porque ele não poderia sair dali e falar: você quer, toma tanto, você quer, toma tanto, você quer, toma tanto. Não é isso. Eu vou dar para alguém que tem condição de fazer o que eu não posso fazer. Talvez já seria uma das primeiras traduções da palavra missão. Missão é o seguinte: é quando você pode e vai e faz. Não pode. Então é quando você financia alguém para que vá e faça. Não pode? Quando você sustenta aquela pessoa todo o tempo de ida e vinda com a sua oração diária. 3 coisas: ir, contribuir, orar. As 3 coisas se compõem. Talvez seria a primeira visão ampla de missões. Jesus, a partir de agora eu quero colocar nas tuas mãos metade do que eu tenho, para que você saiba usar nas pessoas mais pobres, que é onde vocês andam. Tudo combinado? Agora olhe para mim com um olhar de revelação. Seria isso. Vê se eu defraudei alguém. Ele podia dizer assim: olha, eu não consigo lembrar, porque são muitos anos trabalhando, cobrando, pagando. Pode ser que eu fui injusto com alguém na caminhada. Pode ser, mas eu não lembro. Ele estaria dizendo um reconhecimento, como ele diz: mas o Senhor sabe. Se há 1 ano, 2, 3, 4 eu fui injusto com alguém, para que eles lá fora estejam me chamando de pecador, se o Senhor disser que eu defraudei alguém, quero devolver 4 vezes para este alguém. E Jesus passou o olhar nele de revelação. E sabe o que Jesus falou? Não encontrei nada. Foi isso? Em outras palavras, Jesus disse: hoje, agora, exatamente neste horário, neste momento, neste lugar, entrou salvação nesta casa. Porque houve uma confissão primeiro. Ele quis dizer, era exatamente isso: olha, eles estão acusando, mas eu não devo. Pode ser que eu fiz e não lembro, mas o Senhor é profeta, me chamou pelo nome, se autoconvidou para estar na minha casa e eu não tive como falar não. O Senhor já está aqui, vê se eu pequei. Deve ter fechado os olhos, parado assim um pouquinho, e Jesus fez uma leitura nele espiritual, de lá para cá, daqui para lá, e viu que ele não devia nada e falou: hoje entrou salvação nesta casa, Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então, quando esta palavra vem na direção de Zaqueu, hoje Zaqueu não está mais aqui, apesar que ele é honrado em Jericó, ainda continua sendo um homem de bom grado, a lembrança dele é boa em Jericó, porque ele foi um homem honesto, foi um homem bom. Aqueles que dizem que ele era ladrão é porque estão associando a profissão dele, por estar trabalhando lá no governo de Herodes, que era um governo romano, e por ser um governo romano, imaginamos que havia muita coisa errada, queremos atribuir a ele um erro. Mas aí eu te pergunto: o que atribuir à sua profissão? Pensa aí. O que falam sobre aqueles que têm a mesma profissão que você tem? Pensa aí agora. Eu sei o que falam da que eu sou, e falam coisas boas e falam coisas ruins. Geralmente quem fala ou gostaria de estar no meu lugar e não tem a coragem de fazer o que eu faço, ou do contrário, são pessoas que generalizam, foram atropeladas por alguém que tem a mesma profissão ou que faz o mesmo que eu faço,
e acha que todos são iguais. O que falam sobre a sua profissão? Aí você diz: pastor, falam, mas eu não sou. E eu, pastor Ralph, acredito que você não é. Jamais estaria na sua porta gritando que você é um pecador. Por quê? Porque principalmente se você despertou o desejo: eu quero ver Jesus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Irmãos, existe dificuldade para todas as pessoas. Não pensa você que uma pessoa que está hoje empregada, bem empregada, não tem dificuldade. Tem. Não pensa você uma pessoa que não tem um centavo de dívida hoje, que não tem dificuldades. Ela tem dificuldades. Todo ser humano passa por privações e provações, todos. Cada um na sua esfera. Se você ainda está num patamar mais baixo, você passa naquele patamar. Quando você começar a crescer no que você faz, no que você é, os problemas também acompanharão, e se crescer, os problemas também crescem em números também. Então isso quer dizer que todos nós temos dificuldade, e essa dificuldade está mais fácil para aqueles que querem ver Jesus. Pastor, eu preciso ver Jesus. Então tudo bem. Eu podia fazer uma pergunta aqui agora: está Jesus no meio de nós ou não? Esta pergunta foi feita no Antigo Testamento, exatamente naquela época onde Moisés estava ali em Massá e Meribá, que eles estavam precisando de pão e precisando de água, primeiro pão, depois água, e que houve aquela controvérsia ali da ordem de Deus com Moisés, por causa da pressão psicológica, é muito grande. É fácil apontar o dedo para alguém. Esse alguém pode ser um personagem público, como o nosso presidente da República, por exemplo, que pode não ser o seu que está me vendo aqui. Às vezes você está em outro país, mas pode ser o seu lá no seu país. É fácil apontar o dedo e determinar ordens e falar por que fulano não faz isso, ou o pior, por que fulano fez isso. 2.500.000 aproximadamente de pessoas falando o mesmo nome, Moshe, 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 que é Moisés para nós, porque Moisés tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e pessoas bravas, armadas, e não tinha local para se esconder, estavam todos ali nas suas barracas. Pressão psicológica é capaz de fazer pessoas a mudar a direção, como aquela multidão saiu do caminho de Jerusalém para ir para a casa de Zaqueu. Aqueles que gritavam contra Moisés porque saíram do Egito, porque Moisés os conduziu, não induziu, os conduziu pelo deserto. Mas quando a coisa começou, eles começaram a pressionar Moisés. Então, não podemos julgar o servo de Deus, mas em Massá e Meribá, quando estava ali bem perto do Horebe, o povo fez a pergunta assim: está o Senhor no nosso meio ou não? Então nós temos que pegar isso aqui hoje e colocar dentro do que eu vivo, você colocar no que você vive. Fazer aquela meditação que a gente faz na hora da oração. Senhor, está o Senhor comigo nisto que está acontecendo ou não? Uma interrogação. Porque se você descobrir por algum aspecto que o Senhor está com você, meu irmão, diz um teólogo que aqueles que seguir Jesus vai para o inferno. Aí alguém pergunta: você iria com Jesus em qualquer lugar? Nós iríamos. O cristão vai. Se seguir Jesus daria no inferno, então estarei indo para o inferno. Você compreendeu o que eu quis dizer? Que jamais eu vou sair do caminho dele. E o caminho dele é de luz, não tem nada a ver com o inferno. Mas
aquele povo fez a prova, está o Senhor no nosso meio? Não. Você pode dizer: Senhor, o Senhor está nisso que eu estou vivendo? Está muito difícil, eu não estou aguentando. Divide o peso, irmão, divide o peso. Não tem vergonha nenhuma você bater numa pessoa e falar: filho, me ajuda por uma semana, me ajuda por um mês, segura a barra comigo, até que, como diz os homens, que o carro pega no tranco. Geralmente os homens que dizem isso. Me ajuda a atravessar esse rio, depois eu volto para o agradecer. Não há vergonha você sair da tua casa e ir na casa de um amigo, porque amigo é para essas horas mesmo. O que não pode é você ficar de longe fazendo juízo de valor sobre alguém, porque este alguém não foi revelado que devia te ajudar. Ninguém é obrigado a sentir. A regra manda o quê? O doente procura o médico. Não é isso que Lucas falou? Que Jesus também ensinou? Se eu preciso, eu tenho que ir atrás de alguém. Jesus, o Senhor está no nosso meio? Simplesmente ele vai dar um sinal: estou, mesmo na dificuldade, eu não te abandono, mesmo na dificuldade, eu estou com você. E naquele momento que Moisés foi pressionado, está o Senhor conosco ou não? Moisés subiu e seguraram as mãos dele para que o povo de Israel vencesse naquele período. Volto na casa do grande homem Zaqueu. Você já esteve numa situação onde você teve uma visão única? Onde você teve uma visão que mexeu com a situação, mesmo que você não entendeu 100%? Você já esteve? É bom fazer aquela pergunta: está o Senhor em nosso meio? Ele vai falar sim. Então descansa. Descansa, nada vai acontecer fora de hora. Não adianta pressão psicológica, como fizeram com Moisés. Não adianta você querer alterar o relógio. Tudo é um processo do qual Deus está no controle. Amém? Então, quando eu vejo isso aqui, eu vejo: pastor, o homem pode caminhar? Pode. Só uma coisa para o servo de Deus: é demônio. Não, demônio não para o servo de Deus, não. Onde com demônio vai parar um servo de Deus? Claro que não, né, irmãos? Pastor, a falta de condição financeira vai parar o homem de Deus? Não. Dinheiro não é o tudo. Quantas pessoas hoje estão pedindo para não morrer, porque precisa antes revelar a senha para a família daquele dinheiro que está guardado, que ninguém sabe. Doutor, chama fulano, porque se eu morrer eu quero contar. O dinheiro não é tudo, principalmente hoje, dinheiro não é tudo. O que é que pode parar a fé de um servo de Deus? A dúvida. Por isso lá em Massá e Meribá, eles fizeram a pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? E o Senhor manifestou mostrando que Ele estava no meio deles. A sua pergunta também vai ser a mesma: está o Senhor nesta situação que eu estou passando hoje? Está o Senhor ou não? E o Senhor diz: sim, eu estou com você. Então pronto. Não há entrar em desespero, gerar dúvida. A única coisa que para um servo de Deus é quando a dúvida entra. Sabe aquela engrenagem que está mesmo seca, mas está rodando? A dúvida é quando se coloca aqui um tarugo, alguma coisa para impedir a engrenagem de andar. Isso é a dúvida. E se forçar, quebra os dentes da engrenagem, não é verdade? Meu irmão, tire a dúvida, porque a dúvida vem do demônio. O apóstolo Tiago, capítulo 1, do 5 ao 8, ele diz que o homem que duvida é como o balançar das águas do mar. Ora está chicoteando, cuspindo lá na calçada, ora está fazendo onda, ora está baixando, ora vem para a praia, ora ela recolhe para o meio do mar. E o Tiago, ele disse o quê? Não pense tal homem que tem um comportamento desse,
que vai receber algo de Deus. Não vai. Porque a dúvida é a única coisa capaz de paralisar a ação do ser humano. Irmãos, estamos na Páscoa judaica. A gente costuma dizer assim aqui na igreja, porque nós cultuamos muitas coisas que às vezes outras igrejas não, ou de forma diferente. Por exemplo, a Páscoa, lá fora você vai lembrar o quê? Ovo de Páscoa, coelho, esse tipo de coisa, não é? Chocolate. Vem na igreja cristã, você fala, é morte e ressurreição de Cristo. Então, Jesus ressuscitou na Páscoa, tudo bem, a Páscoa do cristianismo. Mas agora nós estamos falando da Páscoa judaica, é diferente? Mas a Páscoa judaica não é o Messias que ressuscitou? Não, eles estão esperando o Messias ainda. A Páscoa é a travessia do Mar Vermelho, é a liberdade, é o passar, é o pular, é o peça. Passar por cima é a saída do Egito em direção a Canaã. Fez a primeira e Deus falou, pratica todos os anos desta forma, sem ninguém mudar. Essa é a Páscoa do judeu. Então estamos bem num período espiritualizado no mundo todo, lá no Oriente, no Ocidente, estamos aqui bem espiritualizados, ainda que estamos em parte, olhe para mim, eu digo em partes, amedrontado por uma coisa que não conhecemos. A psicologia, ela diz que o medo é daquilo que você não conhece, correto? Pela Bíblia, correto. Aquilo que você não conhece, é estranho para você, é novo para você, gera medo. E o medo, ele tem duas vertentes muito interessantes. Uma que pode te proteger e te traz uma guarda, uma proteção, você se livra de alguma coisa, porque você corre. Mas tem a outra vertente que te lança para cima da situação e você vira um gigante naquele momento, porque os batimentos altera, o sangue começa a circular com mais rapidez. É aquelas pessoas que têm medo, é comparado o Saul e o Davi. Quando eles voltaram da guerra, meu irmão, que dia maravilhoso é quando você volta. Já viu? Quando você viaja e fica um mês fora, que maravilha. Mas o melhor é quando você pega o avião para a volta de casa, sim ou não? Sim. O melhor da viagem é o voltar para casa. Então, quando aqueles soldados do exército, junto com os reis, estavam vindo para Jerusalém, as esposas, os filhos, tudo fizeram aquele corredor humano, e eles foram passando, gritando, heróis, heróis, venceram, venceram, e se abraçando, cada um saindo com a sua família. Quando viram o rei Saul, começaram a gritar, Saul venceu milhares, Saul venceu milhares, e houve um alvoroço fora da família de Saul, houve um alvoroço gritando, Saul venceu milhares. E Saul pegou a esposa dele e saiu. Agora vem o Davi. Quando eles viram Davi, eles começaram a cantar, e Davi venceu 10 milhares, e Davi venceu 10 milhares, e Davi venceu 10. Aquele som de 10 chegou no ouvido de Saul, e Saul naquele momento parou, refletiu no cântico deles, e disse assim, para mim eles cantaram 1000, para o Davi eles cantaram 10.000, o que me falta agora é só ele me tomar o trono, mais nada. Em outras palavras, ele pensou, ele está mais popular no meio do povo do que eu. Teve medo de perder o trono, medo de perder a sua postura, a sua posição, a sua consagração de rei, teve medo, e ele estava chegando de uma guerra, é claro que ele estava com a arma nas mãos. Se fosse hoje, talvez seria um APT, né? .40, uma 380, uma submetralhadora israelense, em cima do Davi, mas ele estava com uma lança, com um peso de 60 ciclos talvez, uma lança de longo alcance, ótima, né? E ele pegou aquela lança na mesma hora e jogou a lança contra Davi. Medo faz você fazer duas coisas, ou você corre, ou você ataca. Não tem aquelas pessoas que falam, mexe comigo não, que se eu ficar, o que eu tenho na mão eu jogo, não é verdade? Então, o que Saul tinha na mão? A lança, pegou e soltou. Quando ele foi pensar o que ele fez, quase que a lança, depois outra,
fincou provavelmente na parede. Quase que ele mata Davi por medo. Então o medo é bom por um lado e o medo é ruim. Mesmo vivendo esta situação insegura, que gera medo, que gera dificuldade, que gera esses probleminhas diários, você é um vencedor. Lembre disso. Você não precisa de uma multidão na sua porta cantando: você é um vencedor, você é um vencedor, venceu milhares ou 10 milhares. Tira isso, você não precisa disso. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Você já é pela escolha que você fez. A nossa vida, ela é pautada pelas escolhas que fazemos, não só uma na vida há 20 anos atrás. Temos que escolher todos os dias. Se precisar, eu subo a espinheiro. Se precisar, na frente de todos. Os mais novos hoje diziam assim: mas ele não vai pagar um mico de subir numa árvore. Que isso, meu irmão? Que isso? Se alguém está falando isso com você, continua, você tem escolhas perfeitas, Deus está com você. É só isso que eu digo. Sabe o que é essa batalha que nós estamos vivendo na terra? Tem um lado bom, pastor? Tem. Qual é o lado bom dessa batalha? É porque toda batalha, ela revela, você sabia, por si mesmo. Toda batalha revela por si mesmo. Então, nesta batalha, nós estamos vendo os que são covardes e os que são corajosos. Me entenda aqui. Não estou dizendo os que morrem, ou morreram, ou que vão morrer. Não é isso. Isso não é covardia, isso não é coragem também não. Isso aí pode ser uma fatalidade e um descuidado, uma falta disso, falta daquilo. Mas toda batalha revela quem a pessoa é. Igual a batalha, eu não estou falando morte não, estou falando dos apertos da vida. Se você é um corajoso ou se você é um covarde. E nós estamos vendo isso no cenário municipal, estadual e, por que não dizer, até nacional. Nós vimos quem são os covardes, quem são os corajosos. Agora, só olhar para eles não é o bastante. Ela revela a minha pessoa e ela revela a sua pessoa. Quem é você dentro dessa pandemia? Uma coisa nós sabemos, nunca mais vai tornar a ser a mesma coisa. Tudo mudou. Quem não compreender isso na sua esfera de trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua fé, em torno dos seus familiares, infelizmente, você vai se revelar sendo um covarde, porque tudo mudou, e quando voltar, será um normal novo, ou um novo normal, totalmente diferente. Quem é você diante desta batalha? Pastores, obreiros, irmãos que estão em casa reunidos. Aí você diz: pastor, minha identidade está aqui. Não, não é identidade. Você é corajoso ou você é covarde? Como você está lidando com isso? Não é perante o vizinho que você saiu ali sem máscara, ou você saiu sem um álcool gel. Não, não é isso que eu estou dizendo. Quem é você? Covarde ou corajoso? Então essas batalhas têm os lados bons, porque elas mostram, e de repente, se eu me encontrar covarde na situação, eu tenho tempo de fazer isso, de voltar atrás e falar: eu vou subir na figueira porque eu quero ver Jesus. Os que veem Jesus geralmente não são covardes, de maneira nenhuma, mas não são covardes, porque o Senhor não nos ofereceu um cristianismo que seria uma praça de esportes com várias quadras, já tendo uma bola dentro da quadra, só você chutar. Ele não ofereceu um parque de diversão com ingresso para você andar todos os brinquedos, não é uma viagem na Disney, não é nada disso. O cristianismo é campo de batalha. E se o Senhor te chamou, é claro que Ele sabe que você tem características de um vencedor, de um corajoso. Pode até estar se acovardando. Quem é você, meu irmão? Quem é você? Sobe no espinheiro,
Sobe no espinheiro, porque além dos espinhos você vai ver Jesus. Eu tenho convivido com muitos, nesses dias agora, pessoas que já mudaram toda a direção. Eu até brinquei com meu filho também, que é pastor, brinquei com ele hoje, pastor Cristiano. Falei para ele que no final dessa história, e que termine rápido, muitos crentes vão virar o disco. Virar o disco. O que é isso? De pastor, ou de dirigente, ou de missionário, vão acabar dando consultas espirituais pelo lado espírita da vida. Me entenda assim que fica melhor. Por quê? Eles não vão ter coragem mais de abrir uma igreja, de estar à frente de uma igreja. Muitos não vão ter. Qual é a consagração que você tem, meu irmão? Que de repente você virou um pai de santo? Gravo o que o pastor Ralf está falando aqui. Muitos vão virar o disco. Por quê? O interesse deles é só dinheiro. E quando vê que a situação mudou dentro de uma esfera, eles vão partir para outra. Eles não sobem no espinheiro como você sobe, como eu subo. Se precisar, eu subo 2 vezes, 3 vezes. Você também sobe. O Senhor, quando nos escolheu para esse campo de batalha, Ele já sabia que dentro de nós arde um fogo capaz de subir o espinheiro, capaz de subir a figueira brava, capaz de atravessar o rio na sua correnteza. Os desertos da vida não é uma pandemia ou um vírus qualquer que vai nos tirar da direção que Deus nos deu. Quantos creem, diga amém, Jesus. Então, eu estou abençoando a sua vida e pedindo que você não desanime na caminhada não, meu irmão, porque se você desanimar, pesa porque está do seu lado. Desanima não, você é soldado na batalha, você é valente, você foi escolhido, você não foi enganado dizendo que era um parque municipal e chegou do outro lado, era um campo de batalha. Você já foi chamado para o campo de batalha, porque você é forte, espiritualmente você é capaz de subir a figueira. Eu disse que eu ia mostrar um ângulo diferente da questão do Zaqueu aqui. E é sobre isso que eu estou falando. Então não tenha medo de se autoconvidar, caso seja necessário. Faça como Jesus, surpreenda quem está à sua frente. Amém? Viva o Senhor, viva o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você. Depois da oração, vou fazer uma nota de esclarecimento para todos os irmãos. Eu sei que não é necessário, mas como pastor, varões de guerra, o nome já diz, eu sou obrigado a fazer também para você, tá bem? Onde você está em casa, irmão, durma hoje tranquilo e amanhã levante, calça a bota, pega o uniforme, tá certo? Vai marchar na batalha, na fileira da frente, porque Deus precisa de você. Faça isso. Amado Deus, santo e poderoso Pai, eu sei que em tudo quanto temos necessidade nesses momentos é pedir ao Senhor que o Senhor nos dê mais um dia de vida, mas não queremos apenas viver e nos isolar, queremos ajudar outros a viver também, porque assim a nossa vida será longa. Pai querido, coloca as tuas mãos milagrosas sobre esta família, sobre esta pessoa que neste momento está passando por um momento de medo de alguma coisa que ele não conhece e a lança está na mão do adversário ou está nas mãos dele. Tende misericórdia e levanta na força do teu poder. Abençoa aqueles que estão passando por um momento difícil hoje, não sabe se amanhã terão uma notícia favorável ou desagradável. Senhor, cobre com o teu sangue esse que está desempregado. Ele tem coragem, mas não tem o que fazer. Dê uma direção para esta pessoa de maneira forte, que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado. É o que eu te peço, em o nome de Jesus Cristo. Eu ponho as mãos para abençoar aqui esta família, este trabalho, este enfermo, este que está hospitalizado, esse que está sentindo falta de ar.
esse que já saiu do tratamento está bem. Eu ponho as mãos para agradecer, ó Deus, por a recuperação desta pessoa. E te peço que o Senhor nos dê condição de voltar à vida, mesmo com as mudanças que elas vão nos oferecer. Eu abençoo a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E todos digam? Amém. Viva, pega tua mão e diga, viva o Senhor.